Torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Uma segunda-feira, meu amigo, após um resultado, posso dizer aqui, adverso contra o Cruzeiro ontem no Mineirão. O primeiro jogo da série de 2 partidas que o Vasco terá em solo mineiro não foi tão bom assim quanto parecia ser. O Vasco que começa um primeiro tempo muito bom, para cima, empurrando o Cruzeiro para dentro de sua área, tentando chegar ao gol, inclusive abrindo o placar. Um Vasco que talvez mostrava ao torcedor vascaíno que queria arrancar do Cruzeiro os 3 pontos dentro do Mineirão. Mas um Vasco que no segundo tempo cai de rendimento, sofre o empate e com a ajuda da arbitragem não consegue alterar o placar. O Vasco ontem, meu amigo, sim, muitos dizem que não, mas sim, eu vou falar isso aqui. Mais uma vez o Vasco ontem é prejudicado pela arbitragem. Mais uma vez o resultado ontem tem influência da CBF. Mais uma vez o Vasco da Gama ontem tem um jogador expulso. Mais uma vez o VAR ontem não entra em ação quando se trata de Vasco da Gama. Ah, Lucas, mas na minha opinião foi uma expulsão do Matheus Carvalho. Ok, a sua opinião, não é a minha, pode ser a sua. Mas aí eu te questiono aqui, te pergunto aqui. Você viu um lance que aconteceu no início do segundo tempo, onde o chileno Jean Davi Menezes é puxado pelo zagueiro Zé Ivaldo e ninguém viu nada, e ninguém marcou nada? Não? Então fica aí do outro lado que eu farei questão de te mostrar aqui nesse Acorda Vascão. Assim, tem coisas que acontecem, meu amigo, que é de fato inacreditáveis. Essa é a palavra, inacreditáveis. Porém, rapidinho, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, ó, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça aí parte da nossa família. Nós contamos muito com a ajuda e o apoio de todos vocês. Estamos aí por detalhes, como a gente vem comentando recentemente, chegar à marca dos 140 mil inscritos. Eu conto muito com a sua ajuda para podermos chegar o quanto antes a essa marca tão importante. Então, você aí que está sempre aqui nos acompanhando e ainda não é um inscrito do canal, se inscreva, ajudem aí o nosso crescimento. Além disso, é claro, não esqueça, deixe o seu like, que é fundamental para a divulgação desse Acorda Vascão. Os nossos vídeos, eles não estão sendo notificados pelo YouTube. O YouTube está segurando o nosso conteúdo, está restringindo o nosso conteúdo. Então peço muito a sua ajuda. Não saia desse Acorda Vascão sem deixar o seu like, porque ele vai nos ajudar para fazer com que o YouTube volte a notificar os nossos vídeos. Show, Vascão? Antes, porém, rapidinho, também não esqueça, tá? Aqui no comentário fixado temos 2 links. Um link do nosso Instagram, onde a gente está fazendo um trabalho muito legal. A gente diariamente sempre traz informações por lá. Temos sempre pós-jogo também lá no Instagram. Muita informação, muita novidade. O nosso Instagram é esse daqui que está aparecendo na imagem a vocês. Tem meu Instagram pessoal e tem o Instagram do canal. São esses 2. Então, poxa, vai lá, nos siga, faça parte da nossa família. E também temos o nosso grupo do WhatsApp, que está bombando, tá? Nosso grupo do WhatsApp, a cada dia que passa, cresce mais. Estamos agora com 224 membros. Então também corre lá, faça parte da nossa família. Show? Vambora então, Vascão. Vambora, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama, porque ontem o Vasco, às 6h30 da tarde, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesse dia 29 de setembro, o Vasco empatou com a equipe do Cruzeiro pelo placar de 1-1. O jogo terminou com o Cruzeiro tendo 56% da posse, enquanto o Vasco 44%. O Cruzeiro chegando exatamente 15 vezes ao gol do Léo Jardim e o Vasco chegando 13 vezes ao gol do Cássio. Das 15 vezes que o Cruzeiro foi até o gol do Léo Jardim, 6 vezes foram certas a meta do goleiro e nas 13 vezes que o Vasco chegou ao gol do Cássio, 4 vezes a bola foi certa na meta do Cássio. Então o Vasco, ele nitidamente, através dos números, fica ainda mais evidente, o Vasco igualou o jogo contra o Cruzeiro. O Vasco, ele jogou de igual para igual contra o Cruzeiro dentro da sua casa. Isso não é motivo de comemoração, isso não é motivo de alegria. Isso, ao meu ver, é o básico para um clube do tamanho e da grandeza do Vasco. O Vasco, independente de onde jogar, e isso é uma frase inclusive dita pelo próprio Pedrinho e
Algo que vem sendo muito mentalizado nitidamente por esse grupo é, independente da forma com que perder ou da forma com que ganhar, independente do resultado que acontecer, resumindo, o que o Pedrinho ele pede para o elenco, ele pede para que o Rafael Paiva passe para o grupo, é que não venha a ser negada a forma com que o Vasco vai entrar em campo. Que é exatamente essa forma de entender a grandeza do Vasco, de entender o tamanho do Vasco, de entender que independente de onde estiver, o Vasco é o Vasco e tem que jogar como Vasco, e tem que jogar de igual para igual. Algo que a gente não via acontecendo quando se tratava do nosso Vasco. O Vasco, antigamente, ele ia enfrentar um Cruzeiro no Mineirão e tinha medo de jogar contra o Cruzeiro, o que não aconteceu ontem. Ontem a gente viu um Vasco jogando com linhas altas, apertando o Cruzeiro, principalmente na primeira etapa. Eu vi um primeiro tempo do Vasco muito bom ontem contra o Cruzeiro. E se os números são esses que a gente trouxe a vocês, vai muito pela primeira etapa. Que o Vasco conseguiu de fato jogar de igual para igual, mas infelizmente a gente vai entrar nesse assunto já já. A partir dos 33 minutos do segundo tempo, a gente tem um a menos e o Cruzeiro manda no jogo. O Cruzeiro manda no jogo dos 33 minutos até o apito final, que aconteceu aos 52 minutos da segunda etapa. Então, assim, 20 minutos, a posse foi praticamente toda do Cruzeiro. As finalizações foram praticamente todas do Cruzeiro. Se não houvesse a expulsão do Matheus Carvalho, eu tenho convicção de que os números do Vasco seriam melhores do Cruzeiro dentro da casa do Cruzeiro. Então, assim, a gente tem análises e análises a serem feitas a cada jogo. Mas eu acho que esse jogo, entre Vasco e Cruzeiro no Mineirão, a análise tem que ser uma. Primeiro tempo do Vasco foi muito bom. Primeiro tempo do Vasco, o Vasco jogou de igual para igual, foi superior, dominou as ações, fechou o primeiro tempo com um placar 1-0 favorável ao Cruz Maltino. Segundo tempo, porém, foi muito ruim, muito abaixo. O Vasco deixou o Cruzeiro mandar no jogo, não à toa o Cruzeiro faz o gol do empate aos 14 minutos e quando foi tentar voltar para a partida, até consegue, porém já era tarde demais. O placar já estava empatado e quando estava sendo melhor, tem a expulsão, o que acaba fazendo com que o segundo tempo do Vasco da Gama, me desculpe, Rafael Paiva, tenha sido uma porcaria. O segundo tempo do Vasco foi horrível e quando entrou aquele chileno Pablo Galdamés, aí que eu fiquei mais desesperado ainda. Mas não adianta eu ficar falando muito, eu sei que vocês gostam aqui do meu canal, da forma como eu falo, das análises que eu faço, mas a gente também quer ouvir o técnico Rafael Paiva, que ele na entrevista coletiva de ontem falou um pouquinho sobre o que ele achou do desempenho do Vasco contra o Cruzeiro em Minas Gerais. Acho que ficou de saldo foi que a gente continua evoluindo, né, no nosso ponto de vista. Acho que a gente conseguiu entrar bem no jogo, a gente fez um jogo extremamente competitivo contra o Cruzeiro no primeiro tempo, tentamos pressionar o Cruzeiro o tempo todo e conseguimos jogar alto uma boa parte do primeiro tempo e conseguimos fazer o gol com algumas oportunidades no final do primeiro tempo, segundo tempo, em transições, em contra-ataques, talvez buscar o segundo gol. Eu acho que é esse o saldo que fica, que a gente está evoluindo, que a gente está crescendo, a gente consegue jogar fora de casa e com possibilidade de buscar a vitória o tempo todo. E depois do gol e da expulsão, o jogo mudou, né, bastante. Acho que daí a gente sofreu bastante, a gente teve que ficar em bloco mais baixo, a gente começou a tomar muitos cruzamentos, a segunda bola começou a ficar perigosa. E no final das contas a gente sabe como é difícil jogar aqui. Mas a gente veio para ganhar, a gente veio para tentar buscar a vitória, porque é muito importante pontuar, mas não deixa de ser um resultado pontuar fora de casa, contra o Cruzeiro, como terminou o jogo, não deixa de ser de alguma forma, bom para nós, né? Um ponto fora, mas realmente o que fica é o sentimento de que a gente está evoluindo, acho que isso é o mais importante, como equipe, ainda mais agora que a gente tem um jogo importante contra o Atlético, né? E as mexidas fica difícil, porque a gente perdeu o David muito cedo, né? E daí te limita um pouquinho de buscar algumas soluções ali para o jogo, mas eu acho que a gente conseguiu levar bem. Meu amigo, então, resultado empatado, o Paiva deixou muito bem claro, salvo engano, né? Foi muito semelhante aí as análises, tanto que eu fiz aqui quanto a que o Paiva fez do desempenho do Vasco ontem contra o Cruzeiro. Infelizmente, fica a sensação de que poderíamos ter saído ontem de Belo Horizonte com esses 3 pontinhos conquistados e com 38 pontos no Brasileirão. Porque o Vasco hoje, com esse empate, ele vai a 36, ele ultrapassa o Atlético Mineiro, que já entrou em campo nessa rodada, perdeu para o Palmeiras nesse último sábado jogando, né? Dentro do estádio, salvo engano, Mané Garrincha. Então, com isso, né? Mané Garrincha não, o Atlético joga ou na Arena MRV ou dentro do Allianz Parque, um desses dois estádios. Ou na Arena Barueri, salvo engano. Mas enfim, o Atlético perdeu para o Palmeiras, então com isso o Atlético fica com 36, o Vasco vai aos mesmos 36, mas por conta do número de vitórias ultrapassa o Atlético, então o Vasco hoje fica
a uma colocação atrás do próprio Cruzeiro e 7 pontos de diferença. O Vasco hoje tem 7 pontos de diferença para o Cruzeiro, que é o oitavo, tem 9 pontos de diferença para o Inter, que é o sétimo, e 9 pontos de diferença para o Bahia, que é o sexto. Há muito tempo eu venho comentando com vocês. A tabela do Vasco, o campeonato do Vasco, é contra o sexto e o quinto colocado. O Vasco não tem que olhar nem para a quarta, nem para a terceira, nem para a segunda, nem para a primeira posição. A tabela do Vasco é do quinto ao sexto colocado. Olhar para essa pré-Libertadores, olhar para o ano que vem com esses olhos. Então esse empate ele é importante nas circunstâncias do jogo, do segundo tempo apresentado, mas ele é ruim para as pretensões que o Vasco tem para o Brasileirão. Mas, meu amigo, é claro, né? A expulsão, ela prejudica muito o Vasco. O Vasco, a gente trouxe aqui, né, a minha visão sobre a partida. O Vasco ele perde o Matheus Carvalho exatamente aí aos 33 minutos do segundo tempo. O Vasco ele vinha sendo melhor que o Cruzeiro. O Vasco ele vinha jogando mais que o Cruzeiro. Mas desde o primeiro tempo eu vi um comportamento, Candansan, que era o árbitro ontem de campo, muito esquisito. Muito esquisito. Não sei se pelo fator idade, e se for o fator idade, eu vou achar normal na postura do árbitro, mas eu não vou achar normal na escolha do árbitro por parte da CBF, porque Candansan é um profissional de apenas 26 anos de idade. Eu comentei com vocês no Boa Noite, no pós-jogo, perdão, de ontem, que ele até o ano passado estava apitando aí jogo da Série C do Brasileirão. Candansan nesse início de temporada estava apitando o Campeonato Paulista, Água Santa e Novo Horizontino, Inter de Limeira e Bragantino. Então, assim, é um árbitro sem muita experiência. E nitidamente ontem ele estava nervoso, meio agoniado, desesperado nas marcações, marcava muito algo sem critério durante 90 minutos. Era lance que ele dava para o Cruzeiro que não dava para o Vasco, inversão de faltas. Então eu vi um Candansan muito confuso e eu fiquei com muito medo pela postura dele desde o primeiro minuto. E aí, quando no segundo tempo, depois de toda a postura dele durante o primeiro tempo, a gente tem um lance no segundo tempo, aos 4 minutos, que é esse que está aparecendo aí na imagem a vocês. Infelizmente, a detentora de transmissão aí da TV Globo, e que é algo surreal, né? Ela não repete o lance em nenhum momento, e é isso que me causa muita revolta, cara. Assim, não é o fato de lances acontecerem contra o Vasco apenas e não serem marcados, mas é o fato de alguns lances acontecerem contra o Vasco e quem transmite os jogos não fazer com que esse lance volte à tela. Isso é muito surreal. Isso, assim, é muito programado. Isso é muito maldoso, na minha opinião. Porque eles fazem isso de maldade. Eles não botam lance para o lance não ser debatido, perdão, e não virar polêmica. Porque nitidamente o Zé Ivaldo, ele puxa, ele agarra, ele derruba o chileno Jean Davi Menezes e nada é marcado. Nada é marcado. E muito menos é chamado pelo VAR para ver. Então, a partir desse lance, eu que já estava preocupado com o senhor Candansan, fiquei ainda mais preocupado. E aí, aos 33 minutos do segundo tempo, o Candansan ele simplesmente expulsa o Matheus Carvalho. Um lance muito bobo também, cara. Não vou tirar aqui a culpa do Matheus Carvalho, não. O Matheus Carvalho foi muito, assim, juvenil, amador. Amador foi o senhor Matheus Carvalho. Ele vai com as tramas da chuteira na perna do Matheus Henrique. Foi o que eu falei no pós-jogo de ontem. A gente não vai tirar o que a imagem está mostrando. Mas, ao meu ver, o Matheus Carvalho ele vai com o pé, na perna do Matheus Henrique, mas ele, assim que ele sente encostando, ele tira completamente a força. Ele nem faz força, ele tira, ele dobra. Tanto que se a gente for ver numa câmera que mostra a parte interna, né, realmente o ponto de contato, a gente vê o Matheus ele já tirando a perna, quase encostando. O Matheus Henrique faz um escândalo danado, tanto que assim que o lance acontece, o Matheus Carvalho encosta e o Matheus Henrique, jogador do Cruzeiro, começa a gritar, o Matheus Carvalho ele já levanta revoltado e começa a xingar o Matheus Henrique, do tipo, cara, eu nem encostei em você, para de palhaçada. E ele toma o vermelho, ele fica ainda mais revoltado, com o árbitro pela expulsão e com o Matheus Henrique, por ter feito o chilique, o escândalo e ter conseguido, né, expulsar aí o jogador do Vasco da Gama. Então, assim, a partir dali, meu amigo, eu vi que o árbitro estava realmente muito perdido no jogo. Muito perdido no jogo. Eu falei lá no meu Instagram, é por isso que eu peço para vocês seguirem. Ele deu 6 minutos no primeiro tempo. Eu não vi nada no primeiro tempo para 6 minutos. Aí muitos de vocês comentaram Lucas, pô, tivemos aí a substituição do David e tivemos o atendimento a um jogador do Vasco que eu não vou lembrar quem é aqui. Assim, vocês defendendo os 6 minutos. Cara, 6 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Não teve nada no primeiro tempo. Nada para 6 minutos. Nada. O segundo tempo teve muito mais coisa, ele deu 7. Assim, não há critério. Não há critério e é completamente revoltante. É claro, a expulsão foi prejudicial. A expulsão prejudicou o Vasco. Tanto que o pai falou, o Vasco é um antes da expulsão e outro após a expulsão. Até porque, quando o Vasco leva o gol, o Matheus Carvalho, ele
o Paiva ele já preparava 2 alterações. E também, quando o Matheus Carvalho é expulso, o Paiva está preparando 2 alterações. Então as alterações do Paiva elas não surtiram efeito, porque 2 lances chaves aconteceram. Nas 2 primeiras alterações, na entrada do esforço do PH, o gol do Cruzeiro, e nas entradas de Vitor Luiz e Leandrinho, a expulsão do Matheus Carvalho. Ele comenta sobre a expulsão e também sobre as alterações aí que infelizmente não foram concluídas no vídeo a vocês. A respeito do Cocão, né, a gente ia colocar o Vitor Luiz e o Leandro no jogo, e foi bem na nossa frente, ele sentiu puxar um pouquinho a cãibra, né, ele correu demais ali no jogo e sentiu, ele não estava... eu acho que faz alguns jogos que ele não joga 90 minutos, não jogava 90 minutos, então ele sentiu um pouco o ritmo do jogo, apesar de estar muito bem no jogo. E daí nos fez dar um passo atrás para a gente perceber ali os próximos minutos se ele ia aguentar mesmo ou não, porque era o nosso último ato, né? Então, se a gente trocasse, a gente não poderia trocar mais ninguém. Então, a gente optou por segurar um pouquinho para ver se ele ia aguentar ou não, e logo na sequência ele foi expulso, né? Aí mudou a nossa opção ali. Em relação ao esforço e o PH, eram trocas que a gente ia fazer. Coutinho, a gente tem que ter muita paciência agora para a gente não queimar etapas com ele. Então, a gente precisa ter o Coutinho sempre. Então, eu tenho falado sobre isso. A gente vai ter que regular a minutagem dele para a gente contar com o Coutinho sempre. Não adianta a gente tentar mantê-lo 90 minutos, porque ele está voltando agora, né? Então, é o segundo jogo dele. O primeiro jogo como titular, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência e dosando a minutagem dele até a gente conseguir deixá-lo 90 minutos em jogo, porque o Coutinho é um jogador muito acima da média, né? Mas a gente tem que ter paciência para não perdê-lo, né? E o Hugo era um jogador que é importante para o jogo contra o Atlético também. A gente sabia que a gente teria algumas trocas também para pensar no jogo do Atlético, né? A gente precisa ter saúde para jogar contra o Atlético, a gente... optou por algumas trocas também, já pensando também no jogo do Atlético, a gente precisa dar ritmo para alguns outros jogadores, então foi muito em cima disso também, algumas opções ali. Meu amigo, então assim, é de fato muito tenso, cara, é de fato muito complicado essa arbitragem, eu tô muito preocupado pro jogo de depois de amanhã. Depois de amanhã já teremos Vasco e Cruzeiro, e a pergunta que fica é, o que será que virá pela frente? É para nos preocuparmos? Eu tô muito. Deixa a sua opinião aí nos comentários. O que será que virá nesse Vasco e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil? Ai, meu Deus, hein, CBF? Vê se não vai me aprontar. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa segunda. Já, é claro, estaremos de volta com o Fala Gigante. Teremos também Boa Noite Gigante. E fecharemos aí essa segunda com Boa Noite Gigante para amanhã estarmos também, novamente, com a mesma grade, a mesma programação. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem. Ajudem aí o nosso canal. E como sempre falamos aqui, é claro, saudações vascaínas.